Então, muito boa tarde a todos. Eu penso que tive a oportunidade de cumprimentar um a um, mas talvez não sei, é muita gente. Mas quero agradecer a cada um a presença, mais uma vez, na paradinha, como eu costumo dizer, neste paraíso de fim do mundo. Não é fácil cá chegar e por isso o meu agradecimento é ainda mais intenso, mais sentido, mais forte. Ora bom, nós vamos para o 10º aniversário do Sons da Água. O Sons da Água é composto por um concerto que terá lugar às 19 horas, mas sempre antes do concerto, tradicionalmente desde a primeira edição, nós temos uma conferência. Essa conferência tem versado os mais diversos temas e este ano vai versar seguramente um tema que estou certa de que vai ser do interesse geral e todos vamos sair daqui muito mais ricos, muito mais enriquecidos, com uma visão completamente distinta e muito melhorada daquilo que é o tema que estas duas jovens vão abordar. Ora bom, eu queria, antes de falar sobre elas, eu queria agradecer aos meus amigos, companheiros destas jornadas, os Malong, a Mariazinha, o António, o Luís Neves, a mim própria, sou a Noronha e a nossa Presidente, a Germana. Sem o esforço de todos, isto não seria possível. Quero também agradecer à Câmara Municipal de Arouca, porque apoiou-nos desde a primeira edição e só com o apoio deles nós conseguimos chegar até esta edição. E agradecer a cada um de vós. Agradecer, por exemplo, a presença do Miguel Neiva, que foi o nosso conferencista do ano passado e que foi um sucesso. Obrigada por estar connosco, Miguel. Agradecer ao professor José Neto, que também está aí, não sei onde está, mas que também foi nosso conferencista convidado. E penso que não estará mais nenhum dos anteriores, mas por impossibilidade não puderam cá estar. Muito bem, então eu vou passar a apresentar as conferencistas de hoje. Nós vamos ouvir uma dissertação sobre a tatuagem. Por certo, todos nós temos alguma ideia do que é a tatuagem, mas não sabemos exatamente o que é a tatuagem. E é isso de que se vai tratar hoje. Então eu vou passar a apresentar a Catarina Pombo Navais, mas antes de apresentar a Catarina Pombo Navais, e já me ia esquecendo, e era um erro crasso, eu queria agradecer à minha amiga, colega, querida Ana Gaspar, porque foi a Ana Gaspar que me fez chegar à Catarina. Muito obrigada, Ana. Então, falando da Catarina Pombo Navais, a senhora professora Catarina Pombo Navais é licenciada em Filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa. Em Paris, fez um doutoramento em Filosofia Estética com o filósofo Jacques Rancière. Desde 2007 é pós-doc no Centro de Filosofia das Ciências. Em 2008 foi nomeada coordenadora da linha de investigação em Ciência e Arte. Desde 2014 é coordenadora do Laboratório Ciência, Arte e Filosofia. Em 2013 publicou em Paris o livro Deleuze, Filosofia e Literatura. Dirige teses de doutoramento e é curadora independente. Em 2017, foi curadora da exposição O Mais Profundo é a Pele, uma exposição do MUD. Catarina Pombo Navais. Eu vou passar à apresentação da próxima conferencista. E a próxima conferencista penso que todos conhecem, mas, enfim, eu tenho que a apresentar. Cabe-me esta missão também de a apresentar. É uma conferencista e ela é conferencista porque, hoje também, porque a professora Catarina Pombo Navais, que
enfim, teve um trabalho com a Olga, fez questão que a Olga fizesse parte desta conferência. E, portanto, acho que estaremos muito entregues. Duas jovens. Então, eu tenho que pôr os óculos, porque isto está escrito de letra mais pequena. E como eu não sei nada disto, vou ter que ler, não é? Então, a Olga Noronha é licenciada pela Central St. Martin's College of Art and Design em Design de Joalharia. É investigadora do CITAD. É mestrada e doutorada na Goldsmiths University com uma tese de doutoramento que se chama Becoming the Body, an investigation into the possibilities and affordances of medical jewelry. Atualmente, Olga Noronha encontra-se ligada a várias instituições académicas, nacionais e internacionais, bem como ao Museu del Gioiello, em Vicenza, desempenhando neste momento o cargo de curadora da Sala do Futuro. Tem ligação à Moda Lisboa desde 2013, atenta à criação de peças que relacionem a robustez do mecânico e tecnológico e a elegância e delicadeza da matéria que persegue. Defende assim que cada peça deverá veicular algo mais que uma simples ideia de acessório, adereço. A joia, como escultura, que tanto vive em contacto direto com o corpo do utente, como também é apreciada e sentida de um ponto de vista exterior, a obra de arte, digna de audiência. Estas são as conferencistas. Senhora Catarina. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Antes de mais, o meu agradecimento por estar aqui. Portanto, quero agradecer à Associação Cultural Malong, que já percebi o porquê do Malong, que são as pessoas que estão por trás do nome, não é? E isso é que é muito importante, são as pessoas que fazem esse nome. E não posso deixar de agradecer, em particular, à doutora Olga Leite, que foi super querida, é sempre em contacto, sempre a insistir para que eu viesse, a tratar de imensas coisas para que tudo corra bem, e portanto não quero deixar de agradecer em especial à doutora Olga Leite, que acabou de fazer a apresentação. Eu preparei aqui eu não costumo muito preparar PowerPoints, confesso que a filosofia normalmente é mais teórica e mais abstrato, mas dado o contexto achei que seria mais interessante trazer um PowerPoint. Portanto, isto para mim também foi assim um pouco uma aventura tecnológica. Portanto, peço já desde já desculpa se houver aqui alguma coisa que não funciona lá muito bem. Mas bom, toda a gente sabe o que é tatuagens, claro, toda a gente conhece alguém que tem uma tatuagem. Aliás, só para começar, imagino que não haja aqui ninguém com nenhuma tatuagem, mas só por curiosidade, 2 pessoas, 3, 4, ok. Pronto, olha. 7. Ok. Com tatuagem. Pronto, mas é uma minoria, neste contexto é uma minoria. Pronto. Por exemplo, no Brasil, onde eu estive agora há pouco, havia, acho que era 70%, 80% de tatuagens. Mas a tatuagem é uma prática que está cada vez mais na moda, passou a ser uma moda. E o que eu gostava de mostrar aqui hoje é precisamente esse lado controverso desta moda. Porque se hoje é uma moda, não é nada óbvio que seja uma moda, em termos históricos e culturais e sociais. E portanto gostava vou começar por fazer uma brevíssima passagem histórica pela tatuagem, para depois pensarmos algumas questões filosóficas ligadas a esta prática corporal. Prática corporal que é, como prática de modificação do corpo, é a mais antiga prática que existe. Ela é uma prática milenar. Até hoje, daquilo que sabemos é que já existe, a primeira tatuagem que está registada foi de uma múmia, que é esta múmia, não sei se conseguem ver, esta múmia que se chama Ötzi, ficou conhecida como Ötzi, o Homem do Gelo, foi descoberta nos Alpes entre a Áustria e a Itália, tem 5.300 anos e é a primeira pele tatuada de que há registro. Aliás, é uma múmia que tem tatuagens já com uma tinta azul, o que já denota até algum requinte na tinta, não é? Porque normalmente podia ser preta,
portanto, sendo azul, quer dizer que já há uma técnica um pouco mais apurada, historicamente, e este é o registro que há mais antigo. Muitas descobertas arqueológicas, tanto dos instrumentos de tatuagem como da própria pele, como foi neste caso desta múmia, realmente mostram que a tatuagem já era praticada na antiga Grécia, na antiga Pérsia, no antigo Egito. Esta aqui, por exemplo, é a princesa Amuné do antigo Egito, que foi descoberto também o seu corpo todo tatuado. Não sei se estão a conseguir ver. Não é muito boa a imagem, não é? Mas quem estiver mais perto irá conseguir ver que a pele tem inscrições, não é? Tem desenhos. E é interessante, então, em ver, como eu vos dizia, que a tatuagem tem inúmeros significados ao longo da história e consoante as culturas. Por exemplo, na antiga Polinésia, bem, aqui é na Grécia, não é? Na Grécia Antiga, que nós neste caso só temos conhecimento através das cerâmicas que reproduziam os corpos tatuados. Portanto, não temos, infelizmente, pelo menos para já, nenhum corpo de pele tatuada ainda. Também no antigo Japão, esta é mais conhecida, não é? Pronto. Mas, por exemplo, dizia eu que tinha vários significados. Na antiga Polinésia, a tatuagem era uma prática masculina, só os homens é que se tatuavam. E faziam-no como uma prova de resistência, de coragem, para se prepararem, ou para se prepararem para as batalhas, ou quando regressavam das batalhas como símbolo de conquista, daquilo que conquistaram e da sua coragem perante as guerras. No Antigo Egito também, a tatuagem, pelo contrário, era uma prática sobretudo feminina e praticavam-se em todas as escalas sociais, desde as prostitutas, que já sabiam que também estavam tatuadas, como aquele corpo que eu vos mostrei de uma princesa, não é? Portanto, todas as escalas sociais, mas era sobretudo feminina, porque era um símbolo de fertilidade e também para dar, acreditava-se que poderia dar mais longa vida à própria mulher. Por exemplo, não trouxe agora, isto aqui são exemplos da antiga Polinésia, que eu vos trouxe aqui, e queria-vos dizer o seguinte: há um outro contexto para usar a tatuagem, que é um contexto de dominação e de submissão. Nos antigos, no Império Greco-Romano, usavam-se muito a tatuagem também, sobretudo os romanos, para tatuar os escravos. E todos se lembrarão das tatuagens que se fazia nos campos de concentração nazi, que sabe-se, não é? Até com números, escreviam-se números na própria pele dos tatuados. Portanto, a tatuagem também foi usada com este caráter de marcar os corpos daqueles que nos são submissos e até mesmo um ato de humilhação social e de domínio perante os outros. Também sabe, por exemplo, que na Ásia Central, desde o século IV a.C., a tatuagem, pelo contrário, tinha também um caráter de elite social. Aliás, por isso é que muitas vezes a tatuagem no Japão, que é uma tatuagem bastante conhecida, que tem uma prática de tatuar todo o corpo de uma forma muito complexa, com imensas cores, também demonstra essas, digamos, castas ou elites da sociedade asiática. Também, ainda na Grécia Antiga, esqueci de referir, a tatuagem é referida a documentos médicos gregos antigos, da antiga Grécia, que mostravam a tatuagem como tratamento médico. Porque, neste caso, não com tinta, mas como escarificação, porque acreditavam que poderia melhorar a circulação de fluidos e do sangue, e, portanto, a tatuagem poderia servir como técnica de ajuda a tratamentos médicos. E o registro que há nesses documentos médicos tratam a tatuagem como stigmata. É essa a palavra que eles usavam para tatuagem. Isto. Não, ainda não. Portanto, eu queria só deixar aqui esta
esta breve, como vos disse, uma breve pincelada na história da tatuagem para ver os vários contextos e os vários simbologias associadas à tatuagem. E para terminar, digo-vos só neste breve percurso de que a tatuagem então podia ser um símbolo ou de lealdade a uma comunidade, a um grupo, ou de liderança desse grupo, de uma comunidade, também com uma afirmação de poderes mágicos. Há culturas que pensavam que a tatuagem era a inscrição no corpo dos poderes cósmicos. Também a tatuagem muitas vezes era usada nas mulheres como símbolo de disponibilidade para casar. Portanto, como veem, há a tatuagem, quando nós hoje pensamos a tatuagem, gostávamos de fazer uma tatuagem, é gira, é moda, é interessante pensarmos que tem todo este percurso e toda esta variedade histórica e cultural ao longo já de milénios. No entanto, apesar desta multiplicidade de significados, aconteceu o seguinte, agora gostava de nos focarmos na cultura ocidental. E na cultura ocidental, no início das religiões que depois viriam a dar o judaísmo e o cristianismo, não é? As religiões monoteístas, dá-se um fenómeno interessante. Começa a tatuagem a ser vista de um único ponto de vista, e esse ponto de vista é um ponto de vista negativo. A tatuagem passa a ser um símbolo de imoralidade, um símbolo de rebeldia face às normas sociais. Portanto, a tatuagem, com o início, estamos ainda no tempo do judaísmo, no Antigo Testamento, aparece uma citação no livro do Levítico, a dizer: não deverás fazer nenhum corte no teu corpo pelos defuntos, nem fazer nenhuma tatuagem. Estou a citar 19:28, para quem for mais curioso. Isto no Antigo Testamento, portanto, ainda no tempo do judaísmo, ou melhor, da religião monoteísta que deu asa ao judaísmo, e depois com o Novo Testamento, já na era do cristianismo, também há uma figura que aparece no livro das Revelações, que é uma figura feminina e que é descrita como a mulher da besta, tem este nome, e é classificada como uma prostituta, e diz que na sua testa estava escrito o nome misterioso. Portanto, já estava marcada na testa com um nome gravado. Portanto, temos aqui duas citações, duas abordagens da tatuagem e ambas negativas. E realmente este ponto de vista já denegado de degeneração da personalidade vai ser muito importante para o que eu vos quero dizer a seguir. Mas já lá vou. Quero só dizer que neste contexto do mundo ocidental temos entretanto o século XV, não é? O século das descobertas, e aí obviamente o nosso mundo abalou ao temos contactos com povos muito diferentes do nosso, e todos eles tatuados, e diria mesmo até de forma espampanante, sem qualquer complexo, aí por todo o mundo, seja pela Polinésia, seja pela África, seja no Brasil, nos povos americanos, enfim, toda a gente, os índios nativos, todos eles muito tatuados. E, portanto, a tatuagem, a partir do século XV, com as descobertas, passou então a ter, no nosso mundo ocidental, começou a haver aquela abertura a um espírito mais aventureiro, mais extravagante, mais exuberante, e, portanto, foi o começo de uma abordagem mais positiva à tatuagem. Aliás, o primeiro registro moderno de uma tatuagem na Europa data de 1769, numa das expedições do James Cook ao Tahiti, e a partir daí há então quem defenda que a tatuagem passou a fazer parte da cultura popular como fenómeno de vontade de participar do movimento das descobertas e da diferença de culturas. Também há quem defenda que a tatuagem foi muito importante
há quem defenda que a tatuagem foi muito importante, por exemplo, neste prolongamento da tatuagem como exuberância, na própria revolução sexual nos anos 60 nos Estados Unidos e por todo o mundo, mas começou nos Estados Unidos, então houve realmente muita gente se tatuava e havia quem defendesse que a tatuagem era uma forma de expressão sexual, de liberdade sexual. Portanto, começou também a ter esse aspecto de a tatuagem ter um cariz de objeto de desejo e de expressão de liberdade sexual. Claro que depois não nos podemos esquecer da época vitoriana, não é? E, portanto, o cenário volta a mudar. Na época vitoriana, obviamente que a tatuagem passa a ser, mais uma vez, castrada e portanto, começa-se a ver a tatuagem outra vez como um símbolo de marginalidade dos loucos que eram mais expressivos sexualmente. E agora, portanto, nesta visão da tatuagem, como vos digo, que teve estes percursos todos e mesmo na nossa cultura ocidental passou de positiva a negativa, controversa, espontânea, exuberante, marginal, etc. Há imensas formas de ver a tatuagem e como vos digo, é interessante pensarmos em dois estudiosos da tatuagem, um bastante conhecido, que toda a gente conhece, imagino, que é o Lévi-Strauss, que foi um antropólogo super famoso na altura, estruturalista, que trabalhou imenso, aliás, dedicou grande parte do seu trabalho a trabalhar com tribos e fez um enorme estudo das tatuagens na Amazónia, na Nova Zelândia, e defendeu a tatuagem como tendo uma dimensão muito profunda, até mística, religiosa, mas de uma forma muito positiva. Portanto, a tatuagem foi vista pelo Lévi-Strauss como algo muito positivo e característico daqueles povos. E até mesmo com uma inscrição no corpo das tradições, da sabedoria de uma comunidade. Portanto, a tatuagem até tinha algo de iniciático dentro de uma cultura e servia até para mostrar sabedoria sobre essa mesma cultura. Quanto mais tatuagens se tinha, mais saber se tinha sobre essa cultura. Portanto, era uma forma muito positiva de ver a tatuagem. Pelo contrário, um outro personagem curioso, alguns devem conhecer, foi um famoso arquiteto austríaco chamado Adolf Loos. Já ouvi quem conhecia, não é? Já estou a ver aqui uns reflexos. Escreveu um livro em 1908 chamado Ornamento e Crime, onde fez a total razia da ideia de tatuagem, dizendo que era absolutamente imoral, que era um puro ornamento e que deveria ser banida e deveria ser criminalizada, porque ele defende um puritanismo estético absoluto e, portanto, a tatuagem era símbolo de um exagero moral e estético. Ai, está aqui um bicho. Estamos no campo, não é normal. Portanto, este Adolf Loos foi realmente uma personagem muito importante na época também vitoriana e nessa luta moral contra a degeneração na Europa Central. E eu tenho esquecido... não. Porque ele realmente ele via a tatuagem como uma tradução de um espírito imoral. E este ponto de vista, então, passou a tornar-se institucional. Foi uma pessoa que teve alguma influência nos meios institucionais e passou a ser o modo institucional nesta época de ver a tatuagem. E esta ideia levou então, e agora começa então a entrar no que vai ser a exposição de tatuagens, levou então à produção de inúmeros estudos sobre a tatuagem a partir da comunidade médica. E porquê? Porque então começou a aparecer nos finais do século XIX na Europa a hipótese científica
de uma relação entre tatuagem e distúrbio psicopatológico. Pensava-se então que as pessoas que se tatuavam eram pessoas que naturalmente tinham a predisposição à delinquência, ao crime, a distúrbios psicopatológicos. E, portanto, não sei se já está a aparecer. Vários estudos, aqui são só capas de alguns, vários estudos então foram publicados, sobretudo na França e na Itália. Quando digo França, digo Lacassagne, quando digo Itália, digo Lombroso, provavelmente alguns, muitos conhecerão aqui, e então havia esta defesa desta ideia: tatuagem igual a predisposição para o crime, igual a marginalidade, igual a delinquência e doença mental também. Também na Academia Médica Portuguesa, esta ideia, esta correlação, esta hipótese que ainda por cima se apresentava como científica entre tatuagem e crime e delinquência, passou também a vigorar. E o Instituto de Medicina Legal de Ciências Forenses, em Lisboa, a partir do seu diretor na altura, que era o Rodolfo Xavier da Silva, passou então a administrar uma imensa importância. No fundo, acabou por criar um aparelho de estudo dos tatuados. Esse estudo era feito tanto quando os tatuados iam a consultas médicas, e então eram quanto feitos ainda vivos, como foram feitos já depois de mortos, retirando a pele tatuada de alguns cadáveres. E aliás foi isso, essa coleção do Instituto de Medicina Legal, que eu apresentei no MUD, no Museu do Design da Moda, foi no ano passado, em 2017, e portanto apresentámos pela primeira vez esta coleção, que é uma coleção muito rica, porque tem, para além da pele tatuada, tem também uma parte documental muito, muito interessante. O Rodolfo Xavier da Silva fez um estudo imenso sobre os tatuados e conseguiu, por exemplo, 3 conclusões mínimas e básicas. Havia um perfil estereotipado das pessoas tatuadas, eram normalmente delinquentes, criminosos. Estamos a falar de uma Lisboa dos anos 1910, 1940, neste período. Foi feito este estudo e foi feita a recolha de pele tatuada neste período. E então conseguimos ter uma espécie de um retrato da Lisboa daquela época, uma Lisboa underground, uma Lisboa marginal daquela época. Havia até alguns serial killers conhecidos em Lisboa naquela altura, com nomes absolutamente ridículos, como o Ratinho, por exemplo, e que eram estudados nesta coleção. Foram estudados e, aliás, temos alguns bocados de pele. Outra das conclusões a que ele chegou é que, enquanto que os homens faziam tatuagens de tudo e mais alguma coisa, figurativas, simbólicas, desde mulheres a animais, de religião, as mulheres não. As mulheres só se tatuavam iniciais de nomes, JP, JC, só iniciais, e de vez em quando uma data, mas eram sobretudo iniciais. E outra das conclusões também a que ele chegou é que essas mulheres que se tatuavam, 99% eram prostitutas. Muitas vezes apareciam e não diziam que eram prostitutas, diziam que eram donas de casa, costureiras, lavadeiras, etc. Mas realmente sabia-se que eram prostitutas. Esta foi algumas das imagens da coleção. Infelizmente não vos posso mostrar muitas imagens porque o Instituto de Medicina Legal só permite algumas das imagens. Não sei se alguém viu a exposição em Lisboa. Este é um exemplo de um frasco com uma pele tatuada. Vou-vos passar aqui alguns exemplos. Desde mulheres, aliás, é muito interessante ver que muitos homens tinham mesmo a liberdade era tal que tinham até cenas explícitas de sexo explícito no corpo, muitos com animais exóticos, animais também que na altura eram exóticos, um elefante, e claro que não podia deixar de ser o Benfica,
essas coisas. Também há um outro Sporting, mas sobretudo era o Benfica. E o Porto, também havia o Porto. Também. Agora, como explicar... Eu esqueci-me de dizer aqui uma coisa, que é esta coleção que vocês veem, isto é a exposição, tem uma parte documental bastante grande e essa parte documental tem fotografias que eram feitas aos indivíduos tatuados durante as consultas médicas e não sei se conseguem ver, não é? Fotografias depois mais detalhadas com registro da pessoa, do indivíduo. Eram feitos também, porque para cada tatuagem era feita fotografia total do corpo, depois fotografia da própria tatuagem, depois um desenho anatómico onde explica a dimensão, com a dimensão no local onde estava feita a tatuagem, depois mais um desenho da tatuagem sozinha e aqui são duas fotografias dos imensos dossiês imensos de cada indivíduo. De cada indivíduo sabia-se o nome, a profissão, o estado civil, a morada, a razão pela qual fez uma tatuagem, quem fez a tatuagem, onde, porquê, quanto pagou, teve ou não teve reação alérgica, quanto tempo durou a reação alérgica, enfim, inúmeras perguntas eram feitas. Era um inquérito absolutamente gigantesco. Já agora devo-vos dizer, por curiosidade, as pessoas que geralmente tinham as tatuagens mais loucas, mais explícitas sexualmente, muitas vezes o motivo era, estava embriagado e no dia seguinte arrependi-me. Isso havia muitas que diziam isso, arrependi-me, mas bom, estava tatuado. Havia também registros policiais, quando vos digo, portanto, a maior parte dessas pessoas eram criminosos e a polícia também já tinha o seu registro e havia então um cruzamento muito grande entre o Instituto de Medicina Legal e os institutos prisionais, a prisão de Lisboa, a polícia, estavam todos em comunicação para haver cruzamento de dados sobre os próprios indivíduos. Este é um exemplar que está lá no Instituto de Medicina Legal e achei muito interessante porque vê-se os carimbos feitos a partir do desenho da tatuagem para depois serem reproduzidos no livro sobre a tatuagem. Estas são mais fotografias da prisão. E então, há aqui uma pergunta que eu acho que é fundamental fazer, que é, a que propósito havia... obrigada. Sim. A que propósito é que se fez esta coleção? Porquê? Coleção de pele tatuada com estes registros todos. Porquê? No fundo é pensar o porquê de uma coleção destas. Chega-nos à mão, é muito interessante, mas porquê é que existe uma coleção destas, não é? Porque a própria existência é estranha, não é? Porque podíamos pensar que não podia também não acontecer ter havido uma coleção destas. E como esta também falo de outras que existem no mundo, mas realmente perguntarmos o porquê que houve alguém, um médico, que andou a recolher pele tatuados e a fotografá-los e a fazer estes inquéritos. Porquê? E, na minha opinião, e acho que é bastante, na filosofia pelo menos é bastante, para mim óbvio, que Michel Foucault, que é um filósofo que provavelmente muitos conhecem, é quem realmente, para mim, ajudou-me a perceber, e de forma até quase óbvia e clarividente, esta coleção. E ele, o Michel Foucault, ajuda-nos a perceber algumas das questões que eu gostaria de fazer aqui. A primeira pergunta é então, porquê que esta Academia Médica se dedicou a fazer este estudo? Algum problema? Não, apenas a tentar. No seu livro de Arqueologia do Saber, escrito nos anos 70, de 1969, o Foucault consegue demonstrar uma dupla vontade que existe na emergência das ciências humanas. As ciências humanas, como vocês sabem, emergiram no século XIX. Estou a falar da psicologia, da arqueologia, da antropologia, enfim. E realmente o Foucault ajuda-nos a perceber o porquê que houve esta emergência conjunta destas ciências humanas todas e também o porquê de uma dupla vontade, ou melhor, explica-nos como é que estas ciências humanas têm uma dupla vontade
no seu saber. É que, para além de pretenderem conhecer o indivíduo, sem dúvida, querem conhecê-lo em toda a sua dimensão, querem também controlá-lo. Portanto, a vontade de saber e de conhecer é também uma vontade de controlo dos indivíduos. E isto é bastante importante, aliás, cada vez mais importante, hoje em dia. Não é? Nós, hoje em dia, temos ruas controladas, somos filmados no espaço público e somos filmados, aliás, somos detectados pelo nosso iPhone, pelo nosso smartphone que possamos ter na carteira, portanto, tornamos indivíduos muito mais controlados do que estes, não é? Estes estão controlados no papel. Nós estamos controlados ao segundo em vários registros, em várias máquinas computarizadas que andam a ser vistas toda a hora. Portanto, acho que estas questões são bastante atuais para pensarmos esta questão. E, portanto, esta foi uma tese do Foucault em Ecologia do Saber, e depois, mais tarde, no seu livro Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão, já em 75, o Foucault avança com esta tese e vai dizer que esta vontade de saber, esta vontade de controle, passa por todas as instituições, sejam elas militares, sejam elas políticas, sejam elas dos hospitais, das escolas. Ele vai mostrar uma espécie de uma transversalidade desta vontade de saber e de controle. E, portanto, aquilo que se consegue perceber nesta coleção é que esta coleção é um exemplo prático, fixo e objetivo quanto desta vontade, neste caso da Academia Médica, de conhecer e de identificação dos indivíduos. E estamos então perante uma nova disciplina, que é a criminologia, e perante um novo objeto de estudo, que é o delinquente. A segunda pergunta é, então, porquê que a Academia Médica tinha esta relação tão forte com a polícia? E o Foucault também explica que na Europa, naquela época, houve uma imensa mudança no sistema judiciário. Porquê? Porque ele mostra que a justiça passou a atuar já não tanto nos corpos, na punição corporal, mas nas almas. E então, a partir de um certo momento, o sistema judiciário começa a pronunciar-se sobre o próprio caráter das pessoas. Já não é tanto os factos que eles cometeram, mas a intenção, a boa-fé, todo o caráter moral de uma pessoa. E esta transição, que pode nos parecer tão básica, tão mínima, o Foucault consegue mostrar então esta diferença enorme do sistema judicial. E, portanto, isto significa que passa realmente a ver a figura do delinquente como uma intencionalidade da alma. E, portanto, há que aumentar ainda mais a identificação desses fenómenos da alma. E, portanto, o Foucault vem dizer que, na qualidade então de crime, para além dos atos, passam então a ser considerados malformações, deficiências físicas, tatuagens. Portanto, todos estes sintomas, ou melhor, todos estes fenómenos passam a ser sintoma de uma alma com predisposição ao crime. Mais uma vez, temos esta. E isto é uma diferença gigantesca, tanto no sistema judicial como também culturalmente. Não é? A terceira pergunta, que o Foucault também nos ajuda a explicar, é porque é que os médicos insistiam tanto para que as pessoas se sentassem numa posição específica, e quando digo posição específica refiro-me à cadeira antropométrica. Porque é que os médicos usavam esta cadeira específica que existe no Instituto de Medicina Legal, que também faz parte da coleção, para sentar os indivíduos e conseguir fotografá-los. E o Foucault, mais uma vez, vem dizer que a tecnologia política específica do corpo, que existe uma tecnologia específica do corpo, desculpem, que há uma disciplina dos corpos no espaço e no tempo, que é imposta. Há uma espécie de uma disciplina transversal a todas as instituições. E vou dar um exemplo muito simples.
as escolas. Claro que hoje falamos muito das escolas, que já temos que voltar a renovar a ideia de escola, mas as escolas, durante séculos, não é? As crianças tinham que estar sentadas numa certa posição, as próprias cadeiras e as mesas tinham a sua configuração, a criança senta-se, tem que estar direita, tem que escrever de uma certa posição. Ele também vai mostrar, o Foucault também vai mostrar a própria posição no trabalho, nas fábricas. Há uma posição do corpo, há um ensino, há uma docilidade que é imposta aos corpos. E então os corpos passam a ser objeto de manipulação das instituições. E também basta pensarmos nos horários de trabalho, a própria divisão do horário laboral. Também há uma espécie de docilidade, que é horário de trabalho, horário de descanso. Tudo isto são imposições, normalizações da sociedade e que respondem, neste caso mais estridente, a esta cadeira específica antropométrica. E outra coisa que o Foucault, já perceberam então nesta tese da transversalidade, o Foucault vai buscar um conceito que já existe, que é o panóptico, mas vai aplicá-lo então a esta visão da sociedade e vai dizer que todas estas disciplinas, todas estas instituições, desculpem, tanto a escola, como os hospitais, como os quartéis, como a polícia, todas estas instituições funcionam segundo a lógica do panóptico, porque todas elas pretendem observar os indivíduos sem estarem a ser observados. Ter um lugar neutro de observação dos indivíduos. E foi por isso que uma das minhas escolhas curatoriais que eu sugeri criarmos no MUD, na exposição, eu tentei criar um panóptico numa das salas, reproduzir conceptualmente um panóptico, que era uma parte da sala, como vocês veem, não sei se conseguem perceber, dentro de uma sala grande. Construí então, pedi para construir, eu não fui eu construir, esta estrutura do panóptico, onde o espectador poderia entrar e lá dentro, não sei se conseguem perceber, lá dentro tinha então o panóptico de quase todas as da coleção de tatuagens, de uma forma assim circular, conseguem ver, não é? E portanto a minha ideia era que o espectador, ao entrar no panóptico, se tornasse ele próprio o observador daqueles corpos, tomasse o lugar do poder, assumisse o lugar do poder desse controle. E aqui são alguns exemplos dessas tatuagens. E também, uma das outras coisas que eu também tentei explorar nesta ideia de panóptico é que a tatuagem, e então nesta coleção é muito evidente, tem uma dimensão, estava, digamos que, perfurada pela religião, pela sexualidade, pelo desporto, por todos estes temas, não é? E então havia também, eu também tentei explorar também o próprio espaço. Não sei se conhecem o Palácio Marquês de Pombal em Lisboa, que entretanto está fechado porque vai se tornar um hotel de luxo, como muitos espaços culturais em Lisboa se estão a tornar em hotéis de luxo, infelizmente. Mas bom, quem teve o privilégio de entrar enquanto espaço público, pertencente ainda à Câmara, lá neste espaço, é um espaço lindíssimo, meio decadente, mas era lindíssimo, foi a casa do Marquês de Pombal, e a casa tinha uma pequenina capela, muito pequenina, e eu tentei explorar essa pequena capela para mostrar uma das fotografias mais fortes da coleção, que tinha, aliás, como vocês não sei se conseguem ver, tem uma grande símbolo religioso assim atrás, nas costas. Também, explorando esta ideia da sexualidade, também criei uma parte mais erótica de um corredor, dando aquelas ideias dos peep shows, em que o espectador poderia espreitar e ver as tatuagens mais explícitas. E gostava muito também de vos dizer o porquê deste quadro também foi exposto na exposição. Toda a gente conhece, não é? O José Malhoa, o Fado. Quem não conhece não é bom português, não é? Dizemos isso.
Retrata dois grandes figuras famosas na altura, que era a Adelaide da Facada e o Amâncio, e ele é um criminoso conhecido e fadista, ela também é uma fadista e era conhecida, sabia-se que era prostituta. Agora, porquê que este quadro estava na exposição? Porque, apesar de olharmos para ele e não percebermos porque que estaria na exposição, é que a Adelaide da Facada estava toda tatuada no braço. Só que, originalmente, o G. Malhoa tatuou, representou-a com as suas tatuagens. Mas a tatuagem, nesta época, era uma prática proibida em Portugal. E, portanto, o rei Dom Manuel obrigou a pintar por cima as tatuagens, a disfarçar e pintar por cima. O Instituto... agora estou-me a esquecer do nome. O Instituto... José de Figueiredo, exatamente, obrigada. Fez um estudo e conseguiu provar que, pelo raio-x, consegue-se mostrar a camada que está por baixo dessa segunda camada de tinta. E, portanto, nós lá na exposição mostrámos o quadro e mostrámos ao lado o resultado dos estudos com raio-x, onde se mostravam as tatuagens. Desculpa. Não sei se já me estou a esticar demasiado. Mas, como dizia eu, tudo isto é muito interessante e tudo isto é muito... pode parecer, então, uma bizarria só de mostrar isto, mas realmente, como eu vos dizia, este tema é cada vez mais atual. Eu pus esta imagem do Hitchcock, que é assim o nosso grande thriller assim, psicológico, assim, o autor do thriller psicológico, e realmente pergunta se nós temos a sensação de estarmos realmente sempre a ser filmados, não é? E a ser observados. E então gostava de vos falar de uma última geração e dimensão da tatuagem que começou a aparecer meados do ano passado, é super recente, que é a tatuagem tecnológica. Há dois tipos de tatuagem tecnológica. Há uma que é provisória, temporária, que parece uma espécie de calquito que se põe na pele, mas tem sido usada para fins médicos, até mesmo militares, porque é uma película que se põe na pele. Então dizia que é uma tatuagem que se põe no braço, como os miúdos têm aquelas tatuagens falsas, mas usa-se, por exemplo, um soldado vai para a guerra, no meio do deserto, põe aquela tatuagem e aquela tatuagem conecta-o e até emite informações sobre a sua localização, sobre, por exemplo, detecta mais facilmente do que nós humanos se existem químicos no ar, por exemplo, como a eventualidade de uma guerra química, percebe o nível de stress do soldado. Portanto, há assim um conjunto de informações que pode emitir. Isto nos soldados, por exemplo, nas pessoas, se houver algum problema, o médico pode decidir mandar a pessoa para casa com aquela tatuagem e aquela tatuagem vai vendo os níveis cardíacos, os sanguíneos, informações sobre o sangue, sobre os ritmos e pode emitir diretamente para o médico que estiver em comunicação com a paciente. Infelizmente, não sei se funciona agora aqui o vídeo. Eu tenho aqui o vídeo. Nós podemos fazer o seguinte, vamos ver. É que eu tinha escolhido aqui um vídeo que mostrava o outro tipo de tatuagem tecnológica, esse muito mais interessante. Este é a única que eu tenho no momento disponível, mas vou pôr o som, que independentemente de ter legendas... Então, mas e vai-se ver de onde? Não sei se vai ver. Alguém consegue ver alguma coisa? Sim, de qualquer maneira. É? Conseguem ver? So I decided that I wanted to get a Soundwave tattoo, and my choice was of my dog Bocce, and he has a famous howl that he does. So I decided to have a picture of Bocce and have him howling for my Soundwave tattoo. Come here, Bocce. Good boy. This is Bocce, and this is Bocce, and this is the Soundwave tattoo.
Pronto. You want to hear it again? Tá. Obrigadíssima. Conseguiram perceber o que é que se passou ali, não é? Portanto, com o telemóvel, em que é que consiste esta tatuagem tecnológica? É uma tatuagem, só que é com uma tinta condutora. E, portanto, esta tinta permite uma ligação direta do nosso próprio corpo a um dispositivo tecnológico, por exemplo, neste caso um smartphone. E, portanto, podemos depois adicionar sons, imagens, vídeos à própria tatuagem, que no fundo funciona quase como uma aplicação. Passamos o smartphone e reproduz um som, uma música, uma imagem, o que quisermos, um vídeo. Isto foi inventado por um artista o ano passado. Agora estou esquecida do nome dele, mas teria que ir ver aqui como é que ele se chama. Mas o que é engraçado é que, ora bem, foi inventado em 2017 pelo tatuador Nate Seigert. E no espaço de curtíssimo de tempo, tornou-se absolutamente viral e há imensa gente que já encomenda estas tatuagens, e ele tem artistas depois também específicos e certificados que podem fazer essa tatuagem nas pessoas. E o que é incrível é, como vos digo, isto passou a ser, há milhões de pessoas com esta tatuagem hoje em dia, e se por um lado é interessante porque vemos o nosso corpo ligado a um instrumento tecnológico, e tanto se fala da época antropoceno, que estamos agora no momento do homem digital, do cyborg, isto provavelmente é um dos indícios que nos estamos também próprios a transformar, a tentar começar a ter elementos digitais no nosso corpo, não é? O nosso corpo quase que se tornar ele próprio num aparelho difusor, emissor de informação, para mais do que aquilo que já era, não é? E, portanto, como vos digo, este tema da tatuagem é absolutamente atual, bastante controverso, bastante levanta-nos imensas questões, não é? Eu não quis também estar aqui a chatear-vos ainda mais com mais doses de filosofia. Este aqui é o exemplo de uma tal tatuagem temporária, e eu achei piada por isto, porque hoje em dia quase que, se a tatuagem no início do tempo das descobertas era mostrada nos circos como um freak show, hoje quase que o não ter tatuagem é que é ser freak. É a raridade não ter tatuagem. E aqui está mais o último exemplo da exposição, uma última vista panorâmica da exposição. E porquê esta? Porque aqui é que nos liga à Olga. No início da exposição criei uma espécie de uma antecâmara em que convoquei artistas contemporâneos, aliás, todos eles tatuadores, e a Olga, que não é tatuadora, mas quer dizer, mas eu aqui nem tem tatuagem, é freak, pois, e convoquei-os e desafiei-os a verem a coleção e a fazerem um desenho para uma tatuagem possível à escolha livremente. Pronto, esta primeira camada de que vocês veem aqui na imagem, destes placares que estão aqui desenhados. E ao fundo dessa sala coloquei então o vestido do Jean-Paul Gaultier, que reproduz uma tatuagem, que é a Afrodite tatuada, e ao lado do vestido, portanto, como exemplo da tatuagem na moda, e então a peça da Olga, que eu achei interessantíssima, e aliás eu vou já me calar porque estou também muito curiosa por ouvir a Olga, que será a pessoa mais indicada para falar do seu trabalho, da sua peça, mas espera lá, deixem-me ver se consigo. Tenho aqui, esta peça foi a peça exposta na exposição, que tinha uma frase do Shakespeare, to be or not to be, e inscrita então nesta prótese que ela criou. E eu acho que vou mesmo calar e passar a palavra à Olga. Muito obrigada. Fala assim. Posso só fazer Não tira só a apresentação, está bem? Não tiro? Não, que eu quero voltar está bem, está bem, está bem. Pode ser? Já agora, só mais uma coisa. Trouxemos, tanto eu como a Olga, trouxemos o catálogo que saiu em dezembro. Portanto, ainda está quentinho, agora com este calor também.
e que podem, se quiserem, podem folhear. Temos 2, a Olga também trouxe o dela. Não sei se até podemos fazer circular. Obrigada. Já ou no final, quando preferir. Leva outro, queres? Pronto, por favor. Posso? Força, Obrigada. força. Ora bem, isto para mim é uma posição muito constrangedora. Eu geralmente estou a virar papéis das apresentações ou a segurar computadores, de maneira que isto foi invertido este ano. À partida não será necessário a Catarina pegar no meu computador nem ninguém, mas vamos lá ver. Eu acho que vou começar também pelos agradecimentos para o Forma. Não vou agradecer logo inicialmente à Malongo, porque quem me fez cá estar foi efetivamente quase que a exigência da professora Catarina, que foi, pelo que eu percebi, um bocadinho uma condicionante, e eu não podia dizer que não. Para mim é uma honra. Permitam-me só conectar aqui a minha pena. Antes de eu começar uma breve explicação da minha apresentação, vai ser óbvio que eu vou abordar temas iguais, temas parecidos, com outras, se calhar, ou melhor, um diálogo um bocadinho diferente, porque a minha especialidade não é efetivamente esta e eu nada sei comparativamente à professora Catarina. Mas toco em alguns pontos que são muito parecidos ou os mesmos, mas se calhar de um ponto de vista ou com uma abrangência um bocadinho diferente, no sentido em que houve alguns tópicos que foram mais importantes para mim na minha pesquisa. Não obstante, eu queria voltar a esta imagem da apresentação da professora Catarina, porque gostaria que soubessem que esta é a segunda vez que eu estou fisicamente ou presencialmente com a professora Catarina, e a primeira vez que nós estivemos e não falamos, portanto conhecemos-nos hoje praticamente há uns dias atrás via telefone, foi na inauguração do Mais Profundo é a Pele, que não se falou nessa frase efetivamente, mas é uma frase de Michel Foucault fabulosa, e que independentemente de termos slides muito parecidos, nada foi combinado, porque é a primeira vez que eu estou a ver a apresentação da Catarina e é a primeira vez que a Catarina vai ver a minha. Portanto, nem houve uma recapitulação, nem nada do género. De qualquer maneira, só para agradecer, muito obrigada à Malong por me deixar estar deste lado da mesa. Obrigada a todos vocês pela atenção que espero que venham a prestar e espero não vos maçar. Um pequeno à parte, só para fazer uso desta imagem que não está na minha apresentação, porque nem me lembrei, sou franca, foquei-me na minha tese de doutoramento e no meu trabalho, é esta tatuagem que está aqui, de decalque, dourada e prateada, de um projeto que se chama Duo Skin, do MIT, que eu tenho muito gosto em tê-la no museu, agora comigo, de Vicenza, porque foi efetivamente uma das minhas abordagens à joalharia do futuro. Esta Duo Skin tem quase como um sistema eletrónico colocado por baixo da tatuagem de decalque, feita de metais preciosos que são ótimos condutores energéticos e que efetivamente permite abrir portas por sistema de Wi-Fi e de Bluetooth, ligar telemóveis, portanto os tais avanços da tecnologia à face da pele. E eu vou abordar a face da pele tridimensionalmente num processo um bocadinho mais arqueológico, vamos lá ver. Ora bem, isto é escusado. O meu nome acho que já foi apresentado e também, pelo menos de casa, conhecem-me como Olguinha, a maior parte das pessoas que aqui estão. A peça que foi exposta no Mais Profundo é a Pele foi uma das minhas peças de doutoramento, cuja nome da tese Becoming the Body já foi falado, o resto não é necessário mencionar, pode confundir. É uma prótese de anca. Uma prótese de anca que muita gente, a quem eu tenho às vezes, se calhar a audácia de perguntar, mas sabem o que isto é? Sem antes dizer, me dizem, um puxador de porta, um punhal, algo muito fálico. E todas estas abordagens são migalhinhas para a minha alimentação, enfim, permitem-me trabalhar, se calhar para além fronteiras, até que me chamem meia maluca, como já chamaram. De qualquer maneira, eu vou-vos falar no cômputo geral do que é a joalharia medicamente prescrita, exatamente, com foco principal na peça que foi mostrada e nas peças que estão lado a lado com essa mesma e algumas outras que também, se calhar, foram à doutora Bárbara Coutinho, diretora do MUD, as que despertaram interesse para aquela exposição e que depois eram tão parecidas com os retalhos anatómicos que lá estavam que não foram expostas, e ainda bem que não foram, porque senão se calhar eram confundidas com 1920 prostitutas ou marinheiros. Ora bem, o que é a joalharia medicamente prescrita? Joalharia, nada a opor. Medicamente prescrito incita algum tipo de pensamento relativo à medicina, a terapias.
Aquilo que eu exploro com este projeto, que foi Projetem-se, é o meu filhote, como eu às vezes lhe costumo chamar, é quase que um ponto intermédio entre a modificação corporal, e eu vou falar aqui especificamente em que é que a tatuagem influenciou o meu trabalho, mas não foi apenas a tatuagem. Portanto, é um ponto intermédio entre a modificação corporal e o tratamento médico-cirúrgico. Algo feito geralmente por questões estéticas, como já lá vamos, por questões estéticas, por questões de devolução, por questões de estatuto social, e outro no outro extremo, o tratamento médico por questões de trauma, de degeneração, como grande parte das pessoas aqui têm essa noção. Eu introduzi-me no meio, infiltrei-me no meio e tentei criar aqui algo que seja modificação corporal, que apenas pode ser feita com prescrição médica. Ora então, chega-nos o David, de Miguel Ângelo, que de repente está a ser vítima de uma audiência com visão raio-x, em que por dentro daquela mármore de Carrara fantasticamente trabalhada tem uma série de artefactos de metal médicos. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que a joalharia medicamente prescrita traduz uma abordagem diferente, desviando quase que um conceito de luxo e de valor, para provocar um debate entre a ciência e o design, o redesenhamento do corpo. Perdoem-me estar aqui o termo em inglês, mas a tradução não era fácil. Fazendo assim, aquilo que eu disse, um ponto intermédio, portanto, uma ponte entre a modificação corporal e a medicina. E eu aqui peço, por favor, que quando eu falar em medicina, não coloquem de parte as engenharias, as bioengenharias, as biomecânicas, a engenharia de tecido, porque tudo isso foram os pedacinhos de conhecimento que eu acabei por conseguir angariar para produzir aquilo que produzi e que tenciono continuar a produzir. Ora, estão aqui duas frases em inglês que fazem parte de grande parte do processo de pesquisa e de desenvolvimento deste projeto, de Marcia Lees, que dizem "a ground on which they can inscribe significant meaning", querendo isto dizer que o corpo, antigamente, atualmente, é efetivamente quase como uma tela no qual se pode inscrever significado através da modificação corporal, sendo esta tatuagem, piercings, escarificação, que remonta efetivamente há milhares de anos atrás, no Otzi em particular. E outra, a modificação do corpo é a forma mais simples através da qual o ser humano se torna em ser social. E eu acho isto extremamente violento de certa forma, mas delicioso ao mesmo tempo, se transforma de cru em cozinhado, de nu a marcado. Ora, bem, as transições não estão a aparecer, mas não há problema nenhum. Portanto, no cômputo geral, a minha pesquisa na modificação corporal visa as seguintes, e isto, por favor, a Catarina que me corrija, porque eu não sei nada à beira da Catarina, sem sombra de dúvida. Feitas estas, portanto, a modificação corporal muitas das vezes era feita por questões para emanar a riqueza, poder, estatuto, cultura, identificação, género e devoção. Vamos passar então, se calhar, a falar um bocadinho em exemplos fora tatuagem e depois passamos à identificação. Ora, nós aqui temos várias das imagens que eu incluí na minha tese de doutoramento, os chefes maori, as tatuagens femininas, os piercings, de provavelmente uma senhora que poderão ver em Camden Town se passarem por lá uma tarde, as perfurações nas narinas de algumas tribos asiáticas ou africanas, e em baixo, não sei se conseguimos ver nestas imagens, são exemplos de escarificação pontilhada de forma a criar relevos na pele. Aqui temos alguns outros exemplos. Temos, por exemplo, uma senhora girafa, que muitos de nós, ou quase todos nós, provavelmente conhecemos, de Burma, e pinturas corporais também. Estes chifres que estão a sair da boca são uma peça acrescente, não são transformação nenhuma modificação corporal neste sentido, mas tentam simular, e em cima os famosos alargadores que vêm das tribos, mas que continuam quase como tão fáceis de encontrar, quase como as tatuagens. Eu falei que ia falar no Otzi, não falei? Pronto. Efetivamente, dentro da minha pesquisa de doutoramento, o Otzi, The Iceman,
sem me alongar mais em questões históricas, foi um dos pontos fulcrais na investigação de retaguarda. Razão pela qual estas marcas, segundo a pesquisa que eu fiz e o que encontrei, as marcas no corpo do Otzi são 57 linhas, cruzes e pontos que serviam como pontos de acompressão e meridianos para indicar aos médicos, aos curandeiros que tratavam a artrite supostamente comprovada que o Otzi tinha. Portanto, passando o Otzi de mão em mão, em tentativa de melhorar as suas dores reumáticas, provavelmente nas ancas, nos joelhos, nos tornozelos, tinham tatuadas, as tais tatuagens que eu não sabia que eram, enfim, aqui talvez desbotadas, mas azuis, e daí o requinte e os avanços já da altura, eram efetivamente marcadores de tratamento médico. Portanto, isto foi o que mais me chamou na altura, a tatuagem como uma identificação para o tratamento médico. Vamos então contrapor com umas tatuagens que existem hoje em dia, que são muito fáceis de identificar e que infelizmente inundam grande parte da nossa população, que são as tatuagens não tão frequentes de sinalização de alergias ou doenças graves, como existem as pulseiras que dizem diabetes, alérgica à penicilina, há hipótese de tatuar, mas o pontilhar para radioterapia, que é extremamente parecido ao pontilhar do Otzi de há 3.000 e tal anos atrás. Portanto, os tempos passam, mas as coisas mantêm-se. Aqui mostro também a parte de trás de um marinheiro, provavelmente, não sei qual a data que eu aqui pus, 1943, portanto um bocadinho posterior a tal 1920, aos que estavam no mais profundo é a pele, perdoem-me. Uma mesma imagem que também tinha, não era? Portanto, o chefe Maori, que utilizavam como assinatura nos seus documentos de identificação as tatuagens que tinham na cara, portanto desenhavam e chamavam-se moko, corrija-me se eu estiver errada, e as tatuagens tipicamente japonesas, que muitos dos motivos eram efetivamente aqueles motivos estampados ou aquele motivo figurativo do samurai com as ondas, não era, que a Catarina mostrou nas suas imagens, mas que serviam também como processo de identificação. Ora, voltamos outra vez à tatuagem médica, à intromissão da tatuagem na medicina de forma a ajudar vítimas de degeneração, e de trauma. Ora, estas tatuagens são efetivamente apenas estéticas. São tatuagens que têm como propósito promover ou renovar a confiança emocional e física do doente que padece de uma mastectomia parcial ou total e que necessita de uma auréola mamária, para ser, ou melhor, necessita da reconstrução por pigmentação de uma auréola mamária, neste caso. Ou então, temos algo se calhar um bocadinho mais arrojado, que é, não houve uma pigmentação de uma auréola mamária, mas sim, porque não pegar num seio que está descaracterizado pela falta do tal mamilo e decorá-lo com esta tatuagem que aqui está, extremamente feminina, de certa forma, se calhar, erótica e perdoem-me, está-me a faltar as palavras, mas com umas curvas acentuadas que são semelhantes à curva do corpo da mulher, de certa forma. Para além destas que eu aqui estou a mostrar, será interessante informar, ou provavelmente já saberão, que para além da pigmentação da auréola por questões de mastectomia, existe também a capacidade da tatuagem fazer um alisamento e disfarce ou camuflagem de cicatrizes ou restauro de traços faciais, etc, etc, etc. E há muitos tatuadores extremamente prendados que trabalham com oncologistas, com médicos de reconstrução cirúrgica, etc, etc. Pronto. Esta é algo... Ora bem, isto não está efetivamente a fazer, se não estou em erro, as transições, não. Mas isto é algo que eu acho muito caricato, muito pouco conhecido e divulgado, que são as chamadas tattoos. São... Porquê colocar uma coroa de ouro, uma coroa cerâmica para restaurar um dente? Simples, porque é que não se pode fazer uma tatuagem na própria coroa, que até podem ver ou podem não ver, às vezes até são em relevos, em baixo relevo, ou eu conheço uma pessoa em particular que tem uma em alto relevo, que passa lá, desculpem a forma, mas sempre com a língua. Pronto. Portanto, estão aqui algumas coroas dentárias e aqui está uma senhora com um belo sorriso e uma rosa no seu dentinho. Ora, falava há bocado a Catarina da ligação cyborg, ou uma conotação de cyborg post-human, não é? Ou quimera.
Eu vou-lhe chamar quimera, se calhar, e talvez seja um bocadinho mais fácil até para eu tratar deste assunto. Nós temos aqui uma imagem de livros anatómicos e de um livro em particular, de Ambroise Paré, um conhecidíssimo ilustrador de 1564, precisamente, de livros de anatomia e de cirurgia, que já planificava uma mão e a articulação de uma mão como tendo uma máquina por dentro. 1564. Acho que faz sentido, antes de passar para uma das últimas imagens, que me parece não estar aqui, perdoem-me, mas que eu falo dela se for necessário, fazer menção a um filme de um filósofo também, James Ballard, que foi em 1996 reinterpretado por David Cronenberg, que acho que todos nós sabemos como sendo um realizador fabuloso de filmes muito controversos, em que aqui o que veem é um processo erótico, autoerótico, como eles lhe chamavam, de tatuagem no corpo da peça do carro que tinha perfurado e dado asos àquela cicatriz que lá estava. E o diálogo consiste no seguinte: o James Ballard, portanto uma personagem, pergunta Von, que era o outro personagem bissexual com quem ele mantinha uma relação sexual muito ativa, "What exactly is your project, Von? Of car crashes? Of medical studies? Sensational documentaries?" E o Von, impávido e sereno, responde: "It's something we are all intimately involved in. The reshaping of the human body by modern technology." Portanto, efetivamente, em teorias filosóficas, em filmes, sci-fi ou o que quer que seja, todos nós estamos num panóptico, sujeitos a um desenvolvimento tal que a tecnologia se infiltra no nosso corpo, queiramos nós ou não queiramos, às vezes, não é? Questões médicas. Há pouco falava das tatuagens. Como é que eram as tatuagens tecnológicas? Pronto. Eu aqui faço menção às tatuagens biomecânicas, que eu acho extremamente interessantes, particularmente se fizermos um contraponto destas tatuagens com aquilo ilustrado por Ambroise Paré em 1564. Acho que era essa a data. E são efetivamente tatuagens, como todas as outras, com um processo de pigmentação igual às outras, que provocam um efeito de troca de olhar, de trompe-l'œil, como nos estuques de grande parte como no Marquês de Pombal, que tem imensos, não são estuques, perdão, são pinturas e frescos que provocam a ideia de uma sensação de relevos, baixos e altos relevos, e que potenciam a ideia de uma máquina dentro do corpo, que apesar de aparentar ser realista, é intangível, porque não existe. Mas esta interpretação, no meu ponto de vista, é muito interessante, e tudo isto me levou a conceber, tudo isto e mais algumas coisas naturalmente me levaram a conceber a tal joalharia medicamente prescrita que se intromete entre a modificação corporal e a medicina. Ora, agora mudamos completamente de rumo. Deixamos de estar na modificação corporal para, e perdoem-me o termo, colar cacos. Colar cacos, que hoje em dia nós colamos com Supercola 3, e se não der para colar, ou nem sequer estamos para ter o esforço de os colar, vamos fora. Ora, no século XV foi desenvolvida uma técnica chamada de Kintsugi. Não sei se sabem ou não, ou se estarei aqui a reiterar algum do vosso conhecimento, mas o Kintsugi defendia que no processo de reparação de um frasco, de um prato, de um vaso partido, poder-se-ia acrescentar valor. Valor este através da junção de pó de ouro com resina ou com laca, que servia para aglutinar aqueles cacos que tinham surgido, enfim, por algum vaso ou alguma taça cair. Aqui está um exemplo, acho eu um bom exemplo, de Kintsugi. Porquê é que eu pego numa taça com os filetes de ouro a aglutinar os cacos? Porque é isso, única e simplesmente, que eu tento propor na joalharia medicamente prescrita. Eu tento dizer que num momento de mutilação involuntária, num momento de vulnerabilidade emocional e física, por que não propor eventualmente a hipótese de uma personalização por parte de um paciente que passa de ser um passivo para ser um interveniente ativo no redesenhar do seu próprio corpo. Porquê? E eu já vou avançar um bocadinho mais. Porquê ficar pelo material médico que existe, estereotipado, altamente funcional, incrivelmente tecnológico, e não associar algum quê de emocional, de estético, de íntimo a algo que poderá, como eu vou mostrar, efetivamente funcionar, e entrará brevemente para testes laboratoriais,
e ter um quê de ligação emocional entre o corpo estranho que está a ser imposto pelo médico ou pelo cirurgião num ato de necessária reparação, claro que nada de momentos urgentes como stents cardiovasculares, etc. Portanto, estamos a falar de algo que seja, que requira algum tipo de planeamento prévio. Vamos avançar e eu explico um bocadinho mais para a frente. Aquilo que eu queria apenas dizer é, eu vou agora mostrar 6 níveis de invasão no corpo. Invasão essa que está organizada pelo mais visível ao menos visível, pelo mais tocável ao menos tocável. Grande parte destes pontos que aqui estão, e dos quais eu não vou falar todos nem aprofundadamente, mas tenho aqui um livro que também explica, para o caso de quererem saber quais são os outros, são feitos de conhecimento de engenharia, bioengenharia, engenharia de tecidos, medicina, ortopedia, ortodontia, ortoprotesia, muita coisa e muita coisa. Portanto, são poucos os que têm uma inviabilidade total de colocação no corpo. Alguns deles, dos quais eu vou falar inclusive, vão entrar para testes laboratoriais na FEUP muito brevemente. Ora, o primeiro nível, e acho que devo só dizer que isto funciona, lá está, como eu disse, quase como num processo metafórico de escavação arqueológica do exterior do corpo para o interior. O primeiro nível propõe materiais médicos e cirúrgicos que penetram e perfuram pele e tecido celular subcutâneo. E aqui apresentam-se como peças de joalharia usável que nunca são dissociados da sua função original. Só para sintetizar, tratam-se, por exemplo, de agulhas de seringa, agulhas de raquianestesia, que são replicadas em metais passíveis de serem utilizados medicamente e serem esterilizados, pedras preciosas passíveis de serem esterilizadas também e que rapidamente podem sair da sua performance como brincos ou como alfinetes para serem utilizados, permitindo o mesmo fluxo de líquido a sair pelo tubinho do seu extremo, como agulhas de injeção, por exemplo. Podem ver isso depois no livro, para eu não me alongar. O segundo nível trata-se de próteses e ortóteses, portanto, elementos médicos ou ajudas técnicas que não penetram nem perfuram o corpo, daí não necessitarem de qualquer tipo de biocompatibilidade, mas que restringem ou ajudam na moção do corpo. Colares cervicais, próteses ou ortóteses de joelho, bengalas, etc. Subdérmico, nível 3, subdérmico e exodérmico, e aqui falamos de peças que podem ser vistas a olho nu e tocadas ou sentidas, mas que penetram e perfuram a pele, epiderme e hipoderme, portanto, tecido celular subcutâneo, epiderme e hipoderme, como, por exemplo, agrafos das cicatrizes ou suturas, fios de sutura, que neste caso não são fios, como já vamos ver. Nível 4, exocorporal. E aqui está no nível 4 porque efetivamente não é visível a olho nu de imediato, é necessário que o utente ou o paciente permita aos externos que o vejam, que são esqueléticas de dentadura. Nada a ver com aquilo que os rappers usam dos dentes dourados, portanto com teor efetivamente médico, dentário. O nível 5, subdérmico, e aqui também vamos falar de placas de fixação óssea, para estabilização de ossos fraturados, ou junção de falanges, artrodeses, e o meu pai, por favor, que me corrija caso eu mereça. E o nível 6, próteses intraarticulares. É neste nível 6 que a peça que a Catarina falou está efetivamente integrada. Ora, dentro de quase todos estes níveis, existe um nível, que é o que a Catarina falou, que tem muitíssimo pouca probabilidade de funcionar. Não obstante, dá asos a novas ideias para os outros níveis e a eventualmente desenvolver algo mais neste mesmo nível, consoante os testes de bioengenharia e de engenharia biomecânica que já estão feitos. De qualquer maneira, vamos olhar para isto para já como objetos artísticos que incitam algum tipo de curiosidade. Vamos já passar para o nível 3, porque, como vos disse, não faz sentido falar de todos aqui. O nível 3, portanto, subdérmico e exodérmico, e eu pergunto o seguinte: será que preferem uma sutura, uma cicatriz com uns pontinhos de fio reabsorvível ou uma seda
sai ao final de 15 dias, 20 dias? Ou será que agrada a ideia de podermos bordar a nossa pele no processo de cicatrização, em que os elos da corrente vão ser envolvidos pela pele, pelo tecido celular subcutâneo, e ficamos... Estes são os tais pedaços anatómicos que foram inicialmente mostrados à diretora do MUD e que eram muito parecidos em forma ao tamanho de porco, atenção, de suíno, e que eram muito parecidos com alguns dos que lá estavam, daí não se terem sido colocados. Ou será que se calhar agrada a ideia de quem tem tendência para coloides hipertróficas ter, como eu tenho, por exemplo, ter uma cicatriz camuflada por um bordado de material metal biocompatível, ouro, prata, platina, poderá ser desenvolvido consoante o utente. Estas são apenas algumas amostras. Neste caso, estas duas imagens estão par a par, porque eu costumo dizer que nesta aqui, deste lado, permitam-me, exatamente, aquilo que aqui vem na pontinha não é um nó, é uma pedra cravada que funciona como nó e que vai ser embebida na pele do utente quando essa pele cicatrizar ou regenerar. E no lado de lá, no fundo, quando toda a gente está desesperado com dores para um bloco operatório, por pouco religioso que seja, agarra-se à pouca fé ou à muita que possa ter, então foi posta ali uma ligação entre o sagrado e o profano, uma figa. Passamos para o nível 5, subdérmico. E eu questiono, será que, se houver uma fratura de uma clavícula e for necessária a implantação ou colocação de uma placa de fixação óssea que aguente com aquela, que deixe aquela clavícula estar ali direitinha até se regenerar e ficar com uma cicatriz das que está em baixo? Confesso ter escolhido uma das piores cicatrizes que encontrei, mas também para dar um bocadinho mais de ênfase à minha parte. Ou, estou a ser o mais sensata possível, ou será que agrada a ideia de ter uma placa de fixação óssea que camufla a cicatriz também com a ideia, ou melhor, com o conhecimento, entre aspas, independentemente disto ser especulativo, atenção, com o conhecimento da modificação corporal dos piercings transdérmicos e subdérmicos que têm uma colocação no interior da pele e que perfuram tanto em contacto com, enfim, contacto visual e de tacto. E aqui está um modelo anatómico com a placa de fixação óssea. E aqui está um detalhe da placa de fixação óssea, que, repito, especulativamente, ficaria assim. Portanto, a clavícula ficaria embelezada com uns diamantes. Ora, passamos para o menos especulativo, que por muito especulativo e proposta que possa parecer, vai efetivamente avançar para testes de bioengenharia e de biocompatibilidade na Universidade de Aveiro, muito em breve, com o professor José Simões. As placas de fixação óssea são geralmente feitas de titânios, metais extremamente fortes, por favor, diz-me, pai. Sei que já não são de crómio, cobalto e níquel, porque havia uma reação de falta de biocompatibilidade. Não, estou errada? Pronto, o níquel foi retirado e foram criadas outras ligas metálicas com a mesma força, ou com mais. Aquilo que eu faço em proposta aqui é regenerar, ou melhor, reestruturar a placa de fixação óssea de forma a que esta seja vista em raio-x como uma potencial tatuagem, como um pedaço de renda que está no exterior do corpo, que não obstante da sua capacidade estética e de embelezamento, que eu digo sempre e friso sempre que é de autossatisfação. Portanto, nós levamos aqui a joia para dentro do corpo de forma a que esta seja querida pelo utente e não para os outros a verem. A tensão do osso mantém-se à partida, pelo menos antecipa-se isso, o professor Simões antecipa isso, e antecipam também que o facto de haver uma estrutura menos rígida poderá ajudar, ou melhor, consoante a rigidez das partes da estrutura, portanto a rigidez pode ser controlada consoante a perfuração, a filigrana, a gravação, lá está, foi uma das ideias que surgiu através da prótese que dizia to be or not to be, já lá vamos, poderá ser gravada e vista através de raio-x, mas funcionará pelo que se pensa na mesma e poderá inclusive, segundo os bioengenheiros dizem, o professor Simões em particular diz,
levar a uma regeneração do mesmo tempo ou mais rápida do osso que está a ser alvo de interferência. Ou então temos aqui uma mão também em que as placas de artrodese e de fixação óssea são cravejadas com diamantes ou com outras pedras semipreciosas, que foi passível de ser confirmado através de um raio-x, que são visíveis. Portanto, a reflexão e a refração do raio-x num diamante é percepcionado através de raio-x, precisamente. Passamos então para o nível 6, a prótese intraarticular, substituição da articulação, portanto, prótese intracorporal. Especulativo. Será que em vez de uma prótese de Müller, não se gostaria mais de uma prótese trabalhada que possa ser vista, que possa funcionar e que possa ser vista através de um raio-x de facetas, como um objeto tridimensional que deixa de pesar umas centenas de gramas, poucas ou muitas, dependendo delas? E passa a ser vista via raio-x, como um objeto de design, de arte e médico que está dentro do corpo? Ou será que também não agrada a ideia de uma prótese gravada, cuja percepção será eventualmente permitida através de raio-x de um poema, do nome da filha, do nome da neta, da data de nascimento, que foi como foi falado no Eu Já Lá Passo? Eu aqui foco no to be or not to be, porque há aqui uma grande questão de existência. Será que se coloca? Será que não se coloca? Será que compensa? Não se sabe. Há muitas questões por trás disto. No entanto, aquilo que aqui está a ser mostrado não funciona. Particularmente porque a cabeça do fémur é a parte da prótese da anca que levará mais sobrecarga e a haste da prótese, pelo que teria de ser algo muito bem estudado. No entanto, as placas de fixação óssea, por exemplo, poderão efetivamente ser cravadas ou gravadas com este tipo de inscrições e serão vistas. E podem, ao final de 3 meses, 1 ano, 3 meses não, perdão, 1 ano, 3 anos ou mais, ser retiradas e adaptadas para uma pulseira, para um anel, para um pendente. Portanto, haverá essa hipótese. Como já foi feito um teste, inclusive, com uma placa que saiu de um pé, se não estou em erro, de um doente do meu pai, e eu transformei-o num pendente. Aqui está a prótese da anca. Esta era efetivamente a imagem 3D da que estava exposta no mais profundo é a pele. E aqui estão algumas outras imagens que jogam com potenciais desenvolvimentos de baixos relevos, altos relevos, permitindo sempre a rotação. Mais um detalhe. E agora não sou eu que pergunto. É pelos vistos o JN que pergunta. Sabia que há joias para usar dentro do corpo? Pelos vistos, ainda não há, mas talvez venha a haver. Esta foi a notícia que saiu sobre uma das, muitas, muito provavelmente, não tive conhecimento de todas, que saíram sobre a inauguração e sobre o projeto da professora Catarina. Diz-me o que tatuas e dir-te-ei quem és. A parte de cima, a imagem de cima, é efetivamente esta prótese da anca. Então a curiosidade no meio desta situação toda é que eu nunca pensei nestes elementos, na joalharia medicamente prescrita, como um potencial identificador de eventuais cadáveres que pudessem surgir e que pudesse, como me disseram, pela parte do Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses, adiantar o processo de identificação desses tais cadáveres eventualmente despedaçados por questões de, enfim, por infortúnios de acidentes de aeroaviação, exatamente, portanto, está-me a faltar a palavra, diabos, de aviões, pronto, ok, ficamos assim. Portanto, foi todo um novo campo que se abriu, uma visão completamente diferente que eu comecei a tentar abordar, mas que eu nunca tinha pensado, nunca tinha visto. Mais algumas imagens que reiteram aquilo que já foi mostrado. Mais outras imagens, pronto, repito que nada disto foi combinado efetivamente. E agora mostro aqui um elemento curioso e que para mim é um elemento de grande orgulho. Há mais ou menos 3 anos atrás eu fui contactada pela Associação Australiana de Ortopedia, dizendo-me que teriam durante 2 anos uma exposição itinerante que passaria por todos, uma exposição e colóquio que passaria por todos os hospitais da Austrália, onde iriam expor a evolução das próteses da anca.
e que no último estado da prótese da anca queriam colocar algo sobre a joalharia medicamente prescrita, porque era aquilo que eles viam como o aliar da arte à ciência com utilização ou com potencial uso futuro. E aqui estes quadradinhos que não são muito óbvios. O primeiro, que diz AOA, Traveling Exhibition of Orthopedics in Australia, mostra um pequenino banner que está junto de um banner de 2 metros sobre a joalharia medicamente prescrita, que incita, por exemplo, crianças a personalizarem as próteses da anca que lá está à mostra para mostrar o potencial artístico do tal. E embaixo está um senhor, que não está em cirurgia naturalmente, mas está fardado com uma prótese da anca personalizada na mão a mostrar a crianças com o projeto da joalharia medicamente prescrita ao lado. No programa Traveling Exhibition of Orthopedics in Australia está efetivamente circundado a joalharia aliada à medicina, Medically Prescribed Jewelry. Para terminar, ou quase para terminar, estes objetos o que é que são? Porque é que são objetos epistémicos? Primeiro porque veiculam conhecimento. Conclusões de uma tese de doutoramento, portanto, perdoem-me se a linguagem é um bocadinho mais específica. E segundo, porque promovem também o conhecimento. E como é que o fazem? Elas inicialmente foram pensadas com conhecimento médico angariado ou de engenharia, mas foram feitos como objetos de arte. Feitos e desenhados por uma designer, mas que no final, alguns deles se integraram efetivamente na componente científica. Portanto, em arte, quando mostrados numa galeria de arte, eles não passam de objetos decorativos que promovem um canto mais bonito ou menos bonito, mas que são baseados em medicina e em engenharia. Em design, são objetos meticulosamente desenhados com algum conhecimento que lhes permita um quê de possível funcionalidade. E em ciência, alguns deles são vistos como eventuais e potenciais objetos que possam vir a ser efetivamente utilizados na medicina. Esta parte já não tem a ver com os níveis que eu falei, tem a ver com o segundo nível das próteses e das ortóteses, mas acho que é uma peça que eu não gostaria de deixar de mostrar. Será que se partirem cervical e necessitarem de um colar cervical, preferem um destes colares cervicais ou será que preferem este? Fica a questão. E para terminar, eu queria apenas convidá-los a ver um vídeo que não foi feito por mim, longe disso, nunca eu serei capaz de fazê-lo. É um vídeo de propaganda médica, mas que é absolutamente fabuloso. E acho que dá para sumarizar tudo aquilo que eu disse em muitas palavras, sem palavra alguma.
A criação do homem é restaurada e o objetivo foi cumprido. Obrigada. Obrigada, professora Catarina. Obrigada, professora Olga, pelas excelentes comunicações que fizeram. Penso que, tal como eu dizia no início, todos saímos daqui mais enriquecidos. Eu ponho agora à consideração da plateia qualquer questão que queiram colocar às conferencistas. Este microfone poderá andar por aí. A alegria e a honra de estar presente numa comunicação desta natureza, numa dupla face bem combinada, num critério subjacente à tatuagem como um elemento histórico e evolutivo de uma sociedade, que demonstrou até o tipo de personalidade de quem a usa, e depois a transcendência para a arte da aplicação ao nível do futuro. Eu penso que, e tinha que ser na paradinha mesmo, não é? Vimos da parte da nossa Olguinha a antecipação do futuro. E estamos para além. Tentou-nos convencer que, efetivamente, aqueles que sofrem também poderão ter um adorno suplementar para transcender-se a si próprio e conquistar algo que parece perdido. Portanto, esta imagem que sobra e que é a arte que está tão escondida, afinal, pode estar tão próxima também de ser percebida. Portanto, é esta realidade tão bonita, numa faceta dupla e bem conseguida. Os meus parabéns, adorei. Tenho uma pergunta concreta para a professora Catarina. Referiu há bocado os alemães, nomeadamente durante a Segunda Guerra Mundial. Isso foi a mãe de todas as perversidades, o que houve. Eu cheguei a ver também já em candeeiros abajures com pele tatuada. Mas a ideia que eu tenho é que também a tatuagem tinha uma função utilitária para os soldados, nomeadamente o tipo de sangue, o tipo sanguíneo, e tenho a ideia que, em alguns casos, o chamado número de ordem. Tanto que os soldados aliados, para procederem à identificação, mandavam os alemães levantar os bracinhos para ver se havia o número ou se uma tentativa de o apagarem. Há aqui uma geração em Portugal que agora a geração mais nova tem muitas tatuagens, mas há uma geração que é a geração da guerra. Eu, aliás, conheço muito bem um fotógrafo, o Rui Caria, um grande fotógrafo, que está a fazer um trabalho sobre isso, sobre as tatuagens da guerra. O mapa de Angola, Angola por ti lutei, a G3, Teve da Vida, Amor de Paz, e como dizia o Luís Neves há bocado, aqueles que escreviam o nome da namorada e depois por um azar qualquer tinham que apagar. E portanto isso marca um período. Claro, os marinheiros, a âncora do costume e a sereia. Mas há uma pergunta, porque eu vi muito na Guiné, é uma pergunta técnica, digamos. As mulheres em muitas etnias, por exemplo nos Bejagós, andavam de tronco nu e tinham uma espécie de rendilhado feito com cicatrizes, pequenos cortes que, digamos, infectavam e ficavam, mas aquilo é um rendilhado perfeito. Isso é tatuagem também, pode ser considerado? Sim. Obrigada pela sua pergunta, e sim, eu vou só dizer que sim, que é uma técnica de escarificação. Aliás, é interessante ter referido essa tatuagem porque na coleção de tatuagens do Instituto de Medicina Legal, que foram expostas, eram todas de sujeitos caucasianos, sujeitos com pele branca, mas havia um caso de um sujeito africano e precisamente esse caso era também com a técnica da escarificação. Foi exposta como um exemplo único de um caso de técnica diferente, não é a técnica das agulhas, mas é a técnica da escarificação, do corte, sim, que é muito usada
nas tribos africanas, sim. Até porque a pigmentação da tatuagem, se não estou em erro, não contrasta com a tez africana, portanto. Pois. Não é? Eu conheço também alguns. Não, entretanto passo. Eu conheço também alguns exemplos reais de pessoas que o fazem e que me explicaram, tive essa sorte de me explicarem, apesar de eu ficar um bocadinho impressionada, que vão promovendo cortes por camadas de forma a terem cicatrizes mais ou menos elevadas, e a pessoa, em caso que eu por acaso abordo na tese, a Laurence, faz um mapa das suas trompas de falópio e do seu útero no peito, como sendo uma ode aos seus ancestrais da tribo africana. E falo de uma forma extremamente ritualista. Já agora, eu aproveito só para dizer uma coisa que me veio à cabeça quando estava a escutá-lo. Eu só referi o Michel Foucault, mas havia imensos outros filósofos que eu podia falar sobre tatuagem, aliás, falo em alguns textos que já escrevi. E lembrei-me agora do Agamben, do filósofo Agamben, que precisamente fala da tatuagem como dá o exemplo do soldado desconhecido, ou seja, a vontade de se tatuar para não ficar um soldado desconhecido. Não é? Um soldado, ao menos pela tatuagem, iria haver uma identificação póstuma, não é? Através da tatuagem. Foi de facto muito interessante ouvir-vos falar de um tema para o qual nós não estamos nada familiarizados, e principalmente familiarizados a pensar desta maneira. De qualquer das maneiras, achei interessante porque no futuro todos vamos ser cyborgs. Isto não parece uma coisa do futuro, mas não é, porque ninguém deixa de aceitar ter uma prótese, seja ela cardíaca, seja óssea, seja o que for, para viver mais. Isso é uma coisa que vai acontecer connosco fatalmente. Portanto, esta questão até é muito interessante, é futurista, mas está-se a pôr. Agora uma questão relativamente à utilização, de facto, das próteses para a arte. Isso aqui não te impressiona o facto de só poder ser quando fazem raio-x? Não terá que haver uma maneira de traduzir esse design interno para o exterior sem ter que ter visão de raio-x? Eu faço, lá está, eu só abordei três níveis da tal escavação arqueológica, que efetivamente alguns deles, a maior parte deles, requerem a tal visualização via raio-x ou outro mecanismo, ou outro processo de visualização para além do olho nu. Mas uma das coisas que eu falo, e como digo especulativamente, é a possibilidade, que é uma coisa relativamente fácil, da mesma forma que se tem um telemóvelzinho que passa e que mostra a menina sem a roupa, só com as cuecas, o osso, haver algum tipo de aplicação futura que possa efetivamente desenvolver um raio-x ou algo do género em pequena escala, ou de uma forma extremamente simples, olhar para o raio-x como um novo retrato. Portanto, eu repito aquilo que disse há pouco, eu trabalho muito na sequência da tal joalharia de satisfação própria com necessidade médica, portanto não é apetece-me ter uma prótese branca e vou tê-la, apetece-me costurar a minha pele e vou costurar, portanto haveria um rastreio específico no processo de aquisição ou desse tratamento, mas como eu faço muitas joias e uso muito poucas, foi também um bocadinho um trabalho introspectivo, mas porquê é que eu faço e não as uso? Se calhar é porque as perco, é porque não me identifico, ou é porque eu acho que aquilo que é da minha avó e está na gaveta do meu quarto tem mais valor para mim, estando lá guardadinho, sem eu saber que nada lhe acontece, do que eu tendo no dedo e podendo perdê-lo. Portanto, essa é a minha abordagem. Bem, e pode sempre emoldurar o raio-x. Pode ser um micro-raio-x, pode ser um micro-raio-x. Portanto, isso é uma forma fácil de se resolver o eventual problema. Não, estou a dizer que se pode também emoldurar um raio-x. Sim, porque não? Se quiser mesmo mostrar aos amigos. Ou teu no porta-moedas. O passaporte raio-x, o raio-x passaporte, não sei, foto ao passaporte. Bem, queres? Ou há mais alguém? Pronto. Olha aí isto. Eu gostei imenso da apresentação, como sempre os temas são belíssimos, e gostava de partilhar uma coisa que me aconteceu com as tatuagens. Eu não tenho tatuagens, detesto tatuagens, mas tenho milhares de doentes que têm tatuagens, algumas lindíssimas. E uma das coisas foi no Japão,
O Japão tem muita pessoas às termas e quando fomos às termas, a primeira coisa que nos perguntaram era se tínhamos tatuagens. Portanto, no Japão é proibido entrar com uma tatuagem nem que tenha 2 milímetros, porque eles associam as tatuagens em termas. As termas no Japão é como nós aqui irmos ao café, portanto é uma prática diária e de convívio, etc. Porque eles associam as tatuagens àquele grupo de Osaka que pôs o Gasharime no metro de Tóquio. Essa é uma coisa interessante, como falou, naquelas tatuagens japonesas que se calhar de uma outra época, não é? Essa dualidade entre o que é bom numa época não ser bom na outra. A outra coisa que eu gostava de partilhar, no outro dia tive um doente que estava de tronco nu, eu estava-lhe a fazer uma ecografia e ele tinha os braços, o tronco, as pernas completamente tatuados. E eu sou muito curiosa e em termos artísticos era belíssima, a tatuagem era lindíssima e eu perguntei-lhe, então era um senhor que eu até acho que ele tinha uma profissão assim muito mal remunerada e perguntei, então em quanto é que custa a tatuagem? E então ele disse, cada braço custa 700 euros, cada perna 1000 e o tronco custou 2500. Portanto, aquele homem andou não sei quanto tempo a trabalhar para ter o corpo todo tatuado. A minha pergunta agora era, não sei se na sua investigação sobre isto, viu o que é que acontece a uma pessoa que se tatua e que depois se arrepende? Como é que sai, se é que há técnicas para sair, como é que isso se passa? Porque eu isso nunca lhes perguntei a eles. Bom, eu não sou técnica de... A minha investigação é sempre teórica, não é? Mas realmente sei que existem técnicas de limpeza de tatuagem, tanto há umas tintas que se podem pôr por cima exatamente onde está a tatuagem, ou então, como muitas vezes, às vezes até se vê isso, há um programa de televisão que a minha filha até foi ela que me indicou esse programa, que é os tatuadores que fazem uma tatuagem por cima de outra. Chama-se cover-up. Cover-up. Cover-up, pronto. Eu não sei qual é o programa, só vi uma vez que achei engraçado, mas curioso ver esse programa. Então disfarçam a tatuagem com uma outra tatuagem por cima. Mas aí, nesse caso, teria que se pagar mais, não é? E o laser também dá. E o laser também dá, sim. Já há incidências de laser que camuflam tatuagens, não é? Portanto, eu não vou fazer perguntas, acho eu, mas apenas na primeira pessoa falar, primeiro na questão da Catarina, e eu tenho tatuagens, não me sinto de modo algum criminoso. Tenho-as com muito orgulho. E também sou muito crítico à tatuagem por excesso e tenho uma vantagem, se calhar por isso tenho muito orgulho nelas, é que eu que as desenhei, por isso eu não me vou arrepender nunca das tatuagens que eu fiz. Mas auto-tatuou-se? Não, desenhei, fiz o desenho das tatuagens. Desenhou e depois pediu e alguém profissional as fez. Também por isso elas são muito mais do que um desenho. E com esta ideia do desenho eu vou entrar na Olguinha, que é primeiro dar os parabéns e dizer que é com muito orgulho, porque sinto aqui muita cumplicidade naquilo que nós fazemos. Eu digo que nós fazemos porque eu também sou designer. E em 2 anos seguidos, 100% dos palestrantes, tirando a Catarina, aqui na Paradia são designers. É. E os trabalhos têm muito a ver com a medicina. E eu acho que isto prova de que o design tem uma relação muito mais do que aquilo que é o que muita gente imagina com a questão estética do boneco, sim, pois. Mas que traduz completamente o conceito de forma adequada à função. Pois. E neste caso, e no trabalho da Olga, e perdoe-me a modéstia no meu trabalho, do poder fazer um mundo melhor de alguém, mesmo que seja invisível, mesmo que seja dentro do corpo, e só o prazer de nós sabermos que temos algo que foi feito para nós, e que fomos nós que escolhemos. Fomos nós que escolhemos, que não precisa estar emoldurado, se calhar nem pendurado no retrovisor do carro. E acho que o design tem essa, mais do que essa competência, tem essa nobre missão. E isso é como é que eu vou dizer? É quase que improvável naquilo que é o conceito que toda a gente tem, ou a imagem que toda a gente tem no design, mas que de facto o design tem essa capacidade. Parabéns. Obrigada. Já agora, eu gostava só de dizer uma coisa, precisamente a vontade de fazer esta exposição no Mood, falo por mim, não é? Foi precisamente para pensar o design como um redesenhar do corpo.
E eu tentei, aliás, andei à procura de títulos para a exposição. Claro que este, O Mais Profundo é a Pele, foi um dos meus primeiros que me veio à cabeça, por causa do Paul Valéry e porque é uma frase que eu acho lindíssima, não é? Mas também tinha uma das primeiras, os outros títulos possíveis, era o redesenhar do corpo e a tatuagem com esse design, nesse sentido. Bom, se não há mais questões a colocar, eu queria ainda há uma questão. Engenheiro Damião, muito bem. Boa tarde a todos. Numa assembleia que é essencialmente médicos, eu não sou médico e o que vou dizer, uma pequena pergunta e uma observação. Em princípio, para saudar as intervenientes, foram brilhantes e esta ideia genial de associar as tatuagens e as joias, para mim pareceu-me, como disse, brilhante. Fiquei feliz por estar aqui, agradeço o convite e, portanto, é para continuar. Se convidar, claro. Segundo, eu tenho entre esta luta titânica entre a tatuagem, que é um modo de exibição, e uma boa joia, num homem, numa mulher, eu profetizo que a boa joia vai ganhar. Portanto, a longo prazo, nós vamos ter mulheres bonitas, são todas bonitas, com boas joias, e os homens com bons relógios, em prejuízos das tatuagens. Segundo, a pergunta é o seguinte: para estes jovens que hoje, não tenho nada contra as pessoas que fazem tatuagens, eu não gosto de tatuagens, mas para as pessoas que hoje, jovens, que fazem tatuagens, quando já forem velhinhos, enfim, como eu e como outros, a pele começar a ficar flácida e o que é que isso não pode ser perigoso, não haverá aqui um problema de saúde, enfim, para uma assembleia de tantos médicos, respondam-me a esta dúvida, que eu vinha pelo caminho com ela e eu saio daqui com ela mesmo. Nós não somos médicas, mas podemos passar a palavra. Passa a palavra, não é? Já ouvi falar disso, que pode ser perigoso, a tinta. Acho que há Nós temos um dermatologista por aí, mas não sei onde ele anda. Sabe? Mãe, responde, passa aí, faz favor. Professor Pio? A psiquiatria também é dermatologia. Se quiserem a resposta do médico, já agora psiquiatra, há uma grande diferença. E é uma diferença que tem a ver com a solidariedade e o narcisismo. É que uma joia pode-se oferecer, uma dessas não. Então até se podia oferecer. Uma prótese? Não, uma prótese. O Sistema de Saúde Nacional é capaz. É uma questão de se trabalhar nisso. Bom, penso que terminamos muito bem. Eu queria só realçar o seguinte: quando da exposição O Mais Profundo é a Pele, que eu tive o prazer de lá estar com algumas amigas que aqui estão, com a Eduarda e com outros amigos que aqui estão. Houve uma coisa que para mim foi de suprema importância ter percebido e penso que ponho à consideração de todos. Quer se goste ou se não goste de tatuagens, temos que perceber que naqueles anos, 1910, 1940, estou a dizer bem? Sim. Naqueles anos, todos aqueles retalhos tatuados que foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal eram de pessoas indigentes, como disse a professora Margarida, de marinheiros. Catarina. Desculpe, Margarida, estava a pensar em si. Está sempre no meu pensamento. Boas formas de contornar. Eram de indigentes, de marinheiros e de prostitutas. Sobretudo, o que mais me impressionou foi saber que os marinheiros, que são de terra de ninguém, que na época havia tantos portugueses, tatuavam-se porque não havia forma de se identificarem, não tinham cartão de identidade, não havia forma de se identificarem. Portanto, tinham em conta que iriam morrer algures por esse mundo fora. Mas o amor à pátria era tal que os levava a tatuar-se com a bandeira, com a Senhora da Justiça, como é que se chama? Com a República. Diz o Miguel, a República. Com a República, exatamente. De modo a que, morressem onde morressem, saberiam que eles pertenciam a um país. Era a única forma de saberem de onde eles eram. E isto
penso que ultrapassa qualquer gosto relativamente à tatuagem. Portanto, era uma questão de identificação, uma questão de amor à pátria. Era a única forma de se poderem, digamos, ligar à sua terra natal. Era tê-la tatuada no seu próprio corpo. Isto foi o que mais me impressionou, foi aquilo que eu mais gostei daquela exposição. Muito bem, então agora resta-me agradecer às conferencistas, muito obrigada, foi excelente. Agradecer a todos, pedir que se refresquem, tomem um refresco e se preparem para se sentar a ver o concerto que às 19 horas começará. A Malong tem umas ofertas para as nossas conferencistas. Muito obrigada a todos. Obrigada pela atenção. Até já. Olha-me tanto Deus. Obrigada a todos. Agora estamos aqui depois por dentro. Eu estou sempre habituada a dá-los, mas a recebê-los não. Tão lindos.